Muito boa tarde, bom dia, boa noite, depende de que horário você está escutando o nosso Crypto Storm, edição 108. Nós temos aqui uma presença ilustre, que é a primeira vez dela aqui, a nova aquisição do time de cripto, inteligência cripto aqui da Empíricos e também no nosso podcast aqui, o Crypto Storm. Narima, por favor, dê o seu olá, olá mundo, dê suas saudações aí para todo mundo que está escutando aqui o nosso podcast. Primeiramente, muito obrigada pela apresentação. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, principalmente esse time, né? Vou estar acompanhando com vocês agora a partir de hoje e tô muito ansiosa. É isso aí, vamos botar para frente. Galera, semana muito legal aí para cripto, a gente viu resultado de inflação, né, saindo dos Estados Unidos, Bitcoin aí... CPI tá maluco. CPI, bom, desculpa que eu fiquei animado com a Narima, nem trouxe aqui pro meu co-host aqui, o queridíssimo sábio do staking, mestre do staking, Lucão. Mestre do staking. Salve, dá um alô aí pros seus amigos. Salve, galera. Sempre Boa. presente aqui no podcast, né? E hoje a gente vai trazer esse papo aí das coisas que estão rolando no mundo cripto. Como vocês viram, essa semana foi muito movimentada. A gente teve novas máximas históricas, teve correção, tudo na mesma semana. Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso aí. Vamos falar um pouquinho de macro, que é importante. E é isso, assim. Vamos discutir isso aí. Cara, naquela toada, né, o que já estava acontecendo... muitos investidores institucionais migrando para cripto, porque a gente está tendo esse cenário macroeconômico de inflação, né? E especialmente desde o Corona Crash, deu uma acelerada boa, porque o governo teve que emitir muita dívida, fazer muito spending, que é você financiar vários pacotes aí de estímulo para a economia. De moeda. Pois é. Isso aí é inflação, Milton Friedman, né? Inflação é exclusivamente um fenômeno monetário. Então, quando o dinheiro passa a se corroer, os investimentos eles migram para onde? Para investimentos que ou estão aí se corrigem através de inflação, né? Como, por exemplo, títulos públicos atrelados à inflação, os papéis de tesouro aí indexados ao IPCA, no caso lá dos Estados Unidos são chamados TIPS, ou ativos como imóveis ou ouro, né? Ou agora, mais recentemente, de uma década para cá, né? 12 anos para cá, o Bitcoin. E a gente já está vendo esse movimento de vários investidores. Paul Tudor Jones foi um, Michael Saylor foi outro, enfim, inúmeros investidores aí que estão entrando em Bitcoin, apostando nessa tese de reserva de valor. E eu acho que tem muita gente que diz que é o ouro digital, né? Mas é muito mais do que isso, por ter uma utilidade maior, por ter uma composabilidade maior, o fato de você conseguir fazer mais coisas com o Bitcoin do que você consegue fazer com o ouro, e é uma coisa muito mais líquida, né? Exatamente. Acho que a maior diferença do Bitcoin para o ouro é a facilidade de transação, né? Você quer transacionar ouro, começa que o ouro é um ativo físico, né? Então, você tem que ter o ouro físico lá que está guardado em algum cofre, sei lá, na Suíça, que você vai ter que mover esse ativo de um canto para outro do mundo, vai ter N pessoas envolvidas nesse processo, vai se pagar um alto valor em taxas e tudo mais para você conseguir mandar esse ouro de um canto para outro. Quando a gente fala de Bitcoin, é um processo simples que você pode fazer de um celular e está movimentando ali bilhões e assim, você vai pagar, sei lá, $20 de taxa. Sem intermediários. Sem intermediários, vai chegar lá no seu destino tranquilamente em questão de algumas horas, sabe? Essa facilidade do Bitcoin, né, de transacionar Bitcoin em relação ao ouro, acho que é a maior delas. E assim, a gente tá, como a gente comentou no último episódio do podcast, né, a gente está migrando para um mundo que é cada vez mais digital. A gente está trocando cada vez mais o analógico pelo digital, né? O entretenimento hoje é digital, quase tudo digital, né? Consumo é digital. Assim, você que está ouvindo esse podcast, você está ouvindo através do seu aparelho celular, através do Spotify, é uma plataforma digital. Você não comprou um disco do nosso podcast, você não está ouvindo nosso podcast no rádio, você está ouvindo através de uma plataforma de streaming digital. E assim, eu falo por mim mesmo, a gente passa o dia inteiro com o celular do lado, a gente passa o dia inteiro no computador, a gente passa... hoje acho que de 90% a 80% do nosso tempo a gente passa online, vamos dizer assim. E isso é muito importante, né? Você tem um ativo completamente digital, numa era em que as coisas estão ficando cada vez mais digitais, tem o seu certo poder. Ainda mais quando esse ativo é escasso de fato, né? Como é o caso de Bitcoin. A gente só tem 21 milhões, não vai ter mais Bitcoin.
É isso. Aliás, o supply real, né, é até menos do que 21 milhões de Bitcoin, porque tem gente que manda para endereço errado, enfim. Exatamente. Esses pequenos acidentes que acontecem que tornam outras unidades aí de Bitcoin acessíveis. Logo aí o cap é menor do que 21 milhões, né, que é o estabelecido por código. Só trazendo aqui para a nossa conversa de macroeconomia, né, o que tem acontecido no mercado, a gente aqui está comentando sobre por que os grandes investidores, os grandes bancos estão migrando para Bitcoin, né? Um hedge de inflação, uma reserva de valor. E aí os dados de inflação se comprovando mais uma vez que não é transitório, que está aí mais para, como aquela piada que você gosta de mencionar, né, Luca? Nossos amigos aqui meio da Anarino, nós somos economistas. Não sei quem falou especificamente, né? Mas foi uma inflação permanentemente transitória. Permanentemente transitória. Então, o jogo de palavras é bastante sagaz. É só para não falar assim, não, a inflação é permanente de fato. Não, ela é permanentemente transitória, gente. Calma aí. Enfim, a gente tá vendo esses dados saírem, né? Tanto China quanto Estados Unidos, e realmente tá saindo de controle. O Fed já anunciou que está em águas desconhecidas, não se sabe como é que vai ser a dinâmica de emprego, como é que realmente vai se definir questão de demanda, de supply. É realmente uma situação em que a gente nunca teve antes, né? Que foi uma reação, uma impressão monetária reagindo a um meteoro, né? Uma surpresa, uma catástrofe. Verdadeiro cisne negro. Um verdadeiro cisne negro que ninguém estava prevendo, que foi esse corona. E assim, todo esse movimento de digitalização e essa migração para a reserva de valor. E o que a gente viu essa semana, né? Saiu o dado lá dos Estados Unidos, acho que a inflação no mês de outubro saiu em 0,5 maior do que a expectativa, né? Relativamente aí uma divergência grande do que estava previsto. E aí a gente viu uma subida bem grande do Bitcoin. Aí. Acho que bateu o all-time high, não? Bateu. Bateu e foi em 69 ou 60? Foi bem próximo aos 69. Uhum. Foi 68,900, 800 por aí nessa casa. Pois é, e aí a gente viu o Bitcoin segurar lá um pouquinho e logo menos ele caiu bastante, né? E assim, se você... Acho que chegou a bater 69 sim, agora lembrando. Acho que chegou a bater 69. Caiu aí um tanto vertiginosamente, né? Assim, a gente que está em cripto já está acostumado com essas descidas de 6%, 7%. E a gente até gosta assim de... E assim, o movimento, que a gente acompanhou ao vivo o movimento, né? O movimento era muito claro, era a gente alavancada sendo liquidada. Quando é alavancagem sendo liquidada, você vê muito claramente, porque cai tudo de uma vez, assim, pau! Aí depois, pau, pau! Cai tudo de uma vez, direto. Porque um contrato é liquidado, ele baixa o preço, aí liquida mais uma série de gente que baixa mais ainda, e essa liquidação em cascata vai rolando. Mas como a gente acompanhou, a gente viu na mesma hora também que a demanda por Bitcoin está muito forte. Na mesma hora o pessoal já foi comprando, o preço já foi normalizando, desceu até 63 mais ou menos, ele já subiu até os 65, agora está nessa casa dos 64. Então a demanda por Bitcoin ainda é muito séria, ainda é muito real. E por mais que tenha acontecido essas liquidações em cascata, que são normais, né, dada a alta alavancagem dos traders em cripto, o cenário, né, continua muito bullish. Isso tudo que a gente está falando, né, de inflação, impressão de moeda, todo esse cenário era aquilo que estava descrito lá no white paper do Bitcoin. Era aquilo que o Satoshi Nakamoto, quando ele propôs criar essa nova tecnologia, ele queria combater, né? Ele queria dar uma arma para quem realmente se preocupa, para quem não quer confiar num órgão centralizador como o Fed, como o Banco Central, para se proteger dessa inflação maligna, assim, que acaba... Assim, a gente vê as consequências da inflação no nosso dia a dia, né? As coisas ficam muito mais caras, tem muita gente que não consegue mais comprar nem comida. A inflação, ela é principalmente... desgastante, né? A palavra nem é essa, eu acho que essa palavra é tão sensível demais, é devastadora para os mais pobres. A galera que não consegue comprar comida e, pô, o pobre, né? A pessoa que não tem recurso, ela vai comprar comida, né? Com aquilo que ela ganha. Se você não consegue comprar comida direito... Exatamente. E, assim, salários estão estagnados, né? Estados Unidos você está começando a ver aí um movimento de aumento de salários, mas, cara... Salários reais lá
estão a níveis de 2008, né? Quando a gente teve a crise do subprime. Então, mesmo que você tenha aumento de salário, ele não está acompanhando a subida da inflação. Então, o aumento real do salário não está lá, né? Então, continua uma situação aí de corroção do dinheiro. E é uma coisa que assim, todo Bitcoiner fala desde o início, né? É uma coisa que todo mundo bate nessa tecla, todo mundo que, assim, desce mais fundo nesse buraco de cripto, que tenta entender de fato o Bitcoin, e assim, por consequência, acaba tendo um pouquinho de ideia em relação à escola austríaca de economia e tudo mais, porque foram as bases de fato do Bitcoin, né? Quando a gente olha lá para trás, o Satoshi ele foi realmente muito influenciado pelas ideias da escola austríaca. E assim, é inegável. Não dá para dizer assim, sabe? Não tem mais como esconder a realidade dos fatos, né? É impressionante como a gente olha para o que está acontecendo e não tem como não pensar que moeda fiduciária está fadada ao fracasso, que o dólar vai acabar e aí vai vir outra moeda que vai tomar o lugar, mas vai ser o mesmo ciclo novamente. Da mesma forma que a gente viu várias vezes durante a história, em outras moedas, todos os crashes que já aconteceram, todas as crises de hiperinflação, inclusive aqui no Brasil a gente já viveu uma crise de hiperinflação muito recente. Então, assim, essas coisas... É impressionante como a gente vive essa história e ainda tem gente que não consegue enxergar sabe, não, é insustentável esse modelo. É insustentável esse modelo, nós precisamos de um novo modelo. E aí é nisso que os bitcoiners de fato batem, né? A hiperbitcoinização do mundo. E tá começando a acontecer, né? A gente viu nesse ano o primeiro país de fato adotando o Bitcoin como moeda. Obviamente que não é um país muito relevante para a economia mundial. Mas é um começo. Mas é um começo. El Salvador aí adotou o Bitcoin como moeda oficial. E desde que eles adotaram o Bitcoin como moeda oficial, eles já estão num lucro absurdo lá. O presidente deles vive tweetando sobre isso no Twitter aí. E, assim, eu não vejo outro caminho. Eu acho que nesse ciclo a gente está vendo a entrada do institucional, porque o institucional já percebeu que não é ficando em ouro que ele vai se proteger da inflação, né? Isso fica muito claro quando a gente vê assim, o CPI crescendo absurdamente, né? Saiu de um trendline de anos para fazer essa subida absurda a partir de 2020 para cá. E o preço do ouro está estagnado desde o ano passado. A gente vê o ouro ali nos 1.800, 1.700 dólares. Ele não teve... Tem começado a aumentar um pouquinho agora. Aumentou... Mas se você for para comparar com o Bitcoin, não tem como comparar, cara. Tanto em price action, né? Traduzindo aqui ação de preço, quanto os próprios fundamentos dos ativos. Você necessariamente tem que estar, a não ser que você queira guardar a barra de ouro em casa, né? Que, dá um trabalho do caramba. Né? Convenhamos. É líquido, é digital, acesso fácil, 24 horas por dia, 7 dias por semana, custódia própria. Sabe? Assim, é óbvio, sabe? E aqui a gente está só na pontinha do iceberg, né? O Bitcoin foi o primeiro ativo digital de todos, né? O primeiro a legitimar criptos. Quando a gente passa a pensar em Ethereum 2.0, a ideia de uma moeda inflacionária com uma utilidade absurda, porque a composibilidade criativa que acontece na Ethereum é algo que vai mudar completamente o cenário de negócio, de modelo de negócio no mundo. Eu costumo pensar que o único limite para Ethereum é a própria escalabilidade da rede. É o único limite. Quando você olha para o que pode ser construído de fato no Ethereum, não tem limite, não tem como. Os caras construíram uma linguagem de programação generalista em que você pode fazer qualquer coisa, tem essa componibilidade entre contratos. Então, você consegue construir coisas em cima do que o pessoal já construiu. É aquela ideia do Money Legos. E, com esses Money Legos, você pode construir o que você quiser. É absurdo essa ideia. Sabe, o único limite de fato ao Ethereum é a escalabilidade, e isso é uma coisa que a gente vê diariamente também, né? É um limite, mas que a gente também já está vendo certas soluções para isso. Soluções de Layer 2, como é o caso de... você usa várias, né? Você usa Arbitrum, Optimism, Loopring, ZK Sync. Agora tem a Validium. Bom, enfim, quando a gente pensa nessa ideia de... e é uma questão que é bastante discutida aí entre a galera que é developer, né, que presta atenção nessas arquiteturas de blockchain, como o blockchain
executa e se escala, a gente cai nessa dicotomia entre blockchains monolíticas, né, em que todas as operações acontecem em uma só camada. Solana, Avalanche. Avalanche não, Avalanche tem 3 camadas, vai. Eu não sou especialista em Não Avalanche. é Avalanche não, é Solana, o que mais? Sei lá, Bitcoin XRP, até antes do EOS. Lightning Network. Então, assim, você tem essa ideia de uma blockchain monolítica e você tem a ideia de blockchains modulares, que você já tem as chamadas soluções de Layer 2, onde a camada de consenso é só a Ethereum, né? A camada onde a comprovação da ordem que entra lá no blockchain, esse serviço, essa ordem aconteceu, entra lá no Ethereum sem precisar de muito processamento, sem precisar de muito armazenamento sendo exigido da Layer 1. E a Layer 2 é onde acontece de fato a transação. É o layer de execução. Vamos dizer Isso, assim. exatamente, era essa palavra que eu estava procurando. Layer 2. E cara, assim, quando a gente olha os papers do Vitalik, né, você está olhando aí crescimentos da ordem de mais de 100 mil transações por segundo. E é absurdo, é absurdo. E barateia pra caramba a transação, assim. Falando do ponto de vista de alguém que usa, de fato, a Arbitrum, usa de fato a Optimism, que usam, não é nem a solução mais sofisticada que a gente tem de Layer 2, né? Que eles usam Optimistic Rollups. Agora que a gente está começando a ter essas soluções que usam os ZK Rollups, que são, na minha opinião, a solução mais sofisticada, que oferecem menos taxas e são mais baratas e tem maior segurança, etc. Sendo Optimistic Rollups, você tem uma taxa baixíssima em comparação ao Ethereum e a transação é muito rápida. É muito rápido, tudo valida muito rápido, é quase instantâneo o negócio. E assim, é engraçado porque todas essas Layer 2 elas acabam agregando no final para o holder de Ethereum. Porque agora com a IP 1559, né? A gente tem essa mecânica deflacionária do Ether. E toda a atividade que acontece numa Layer 2, no final, ela é comprimida. Quando a gente fala de rollups, a ideia é essa: você comprime toda aquela informação, todas aquelas transações que foram feitas na Layer 2 e você joga aquilo para o Ethereum tudo de uma vez. Então, imagina o tanto de Ether que não vai ser queimado quando tiver atividade de fato nessas Layer 2. Né? Quando a gente tiver as Layer 2 todas funcionando, todas com atividade, com muitos protocolos já funcionando lá dentro, com as pessoas usando de fato aquilo ali. Então, é um futuro animador, assim. Eu vejo no Ether uma grande oportunidade, principalmente depois, pós-EIP 1559. Se você faz as contas, inclusive após o merge, né, lá para frente, quando a gente olha para o roadmap do Ethereum, a emissão vai diminuir por conta do Proof of Stake. Hoje o Ethereum tem uma emissão que é fixa, né? Eu esqueci quanto o Ether é emitido por ano, mas é uma emissão fixa. E aí a inflação vai baixando, porque é sempre a mesma quantidade, então, né, vai sendo uma porcentagem cada vez menor. Mas quando isso voltar para o Proof of Stake, essa emissão vai ser infinitamente maior, vai ser infinitamente menor. Hoje você precisa, para o Ether ser deflacionário, né, para você ter queima de Ether de fato, você precisa ter transações acima do limite ali de 140, GUE e tal, que é um gas que a gente está até vendo bastante agora esses dias. Hoje de né? manhã estava 129. Então, Então. eu cheguei a ver taxa de uma transação de pagamento entre, sei lá, besteira mesmo, transferir, mintar um NFT, $200. Tá absurdo. Então, quando acontecer essa transação para o Proof of Stake, a gente vai ter uma emissão muito menor. E aí o limite para o Ether ser deflacionário vai baixar para 20 GUE. Então, se hoje a gente vive num mundo dos 140 GUE, imagina o que vai estar acontecendo pós-merge, né? Quanto de Ether a gente não vai estar queimando por dia. Eu tava olhando esses dias as estatísticas de queima de Ether. A gente já tá vivendo mais que um halving. A emissão de Ether pós-EIP 1559 diminuiu mais de 50%, velho. Mais de 50%. E isso é um price action só esperando para acontecer ali. Essa redução da emissão, a demanda por Ether aumentando, a gente tem cada vez mais gente utilizando protocolos DeFi, a gente tem as instituições agora entrando em DeFi, de fato. A gente chegou a ver, né, aquele reporte, acho que foi da Consensus, que os caras estavam falando de adoção institucional na Europa, que é uma coisa absurda, assim, nem quase, sei lá, 5, 6 vezes o nível de volume que tem
no uso normal, né? No uso de pessoas normais, assim, no uso de pessoas de fato, né? Pessoas físicas, não PJ. É absurdo, é absurdo. As instituições estão entrando no DeFi, tá todo mundo entrando no DeFi e a demanda por Ether aumenta. A demanda por Ether aumentando, a gente vai ter mais transações na rede. Mais transações na rede, a gente queima mais Ether. Então é um ciclo infinito aí. A gente começa a colocar em ideia também a ideia do Ether como reserva de valor, né? Ultrasound Money. O pessoal do Bankless adora falar do Ultrasound Money, né? Eu vou fazer um jogo. Toda vez que a gente falar ou de Bankless ou de Arca aqui, a gente vai, sei lá, vai fazer um shot aqui, cara. É todo episódio mesmo. Vai ter que trazer então, Zé. Tem que trazer a cachaçinha pra gente fazer isso. A última vez eu tomei cerveja, minha mãe reclamou aqui, porque disse que eu tava bebendo muita cerveja. Que isso? A única vez que eu vi o Walter beber cerveja foi aqui no podcast. Deixa ele beber cerveja. Por favor. Não faz isso não arranje confusão com a minha mãe, não. Mas enfim, cara, eu acho que, assim, vai ser uma internet em que Ethereum vai estar sustentando muita coisa. A gente vai ter essas layers modulares, né, onde a gente vai ver tanto uma layer específica para jogos, uma layer que está executando ali coisa de DeFi. E, cara, é muito animador. É muito animador. Porque você constrói negócios de uma maneira diferente, de forma descentralizada e mais barata, mais transparente. Uhum. Cara, e tem mudado muito a vida de uma galera, assim. Sinceramente, eu tenho acompanhado... Não sei se você escuta esses também. Eu gosto de escutar os Layer Zero do Bankless, né? Uhum. Que é a entrevista que ele faz mais para conhecer as pessoas e tal. Conhecer, de fato, quem tá por trás dos projetos, quem tá por trás dos editoriais e tudo mais, que comentam sobre DeFi, comentam sobre esse mundo das finanças descentralizadas. E, assim, histórias que são recorrentes no Layer Zero são histórias de pessoas que vieram de países subdesenvolvidos, até mesmo aqui da América do Sul, tem gente da Argentina, gente do Chile. E a história é de gente que viveu na pele essa história da inflação, essa história da incompetência das pessoas, das pessoas que estão responsáveis pela política monetária. E vem na blockchain, vem nessas ideias que eles tiveram, a escapatória disso tudo, né? É muito, muito legal ver a história, por exemplo, um dos fundadores da Maker, ele é da Argentina, né? A MakerDAO, que emite a stablecoin DAI. Ele falando sobre a infância dele, sobre, sabe, todo tipo de coisa que uma pessoa que é da Argentina viveu no período assim, que ele cresceu lá e tudo mais. Você fica, cara, não tem como esse cara não ter olhado pro Bitcoin e falado, pô... Essa é a solução. Essa é a solução, sabe? É aquele meme que o pessoal fala no Twitter o tempo inteiro, Bitcoin solves, sabe? É basicamente isso. Cara, e é livre para o acesso, né? Você só precisa de Wi-Fi e de um celular, acabou. Exatamente. Né? Esses dias o David Hoffman lá entrevistou esqueci o nome dela, mas é uma chilena que fundou o Defiant, o newsletter do Defiant. E ela é chilena e ela estava um tempo trabalhando na Argentina, na Bloomberg, na Argentina, né? Ela é repórter da Bloomberg lá. E assim, ela estava trabalhando lá na época que estava dando um monte de problema por causa do que tinham limitado o câmbio e tudo mais. Que ela disse que a realidade lá na Argentina é a seguinte: ninguém praticamente precifica as coisas em peso. Todo mundo precifica as coisas em dólar já, porque não adianta você ter peso guardado. Então, todo mundo abria uma conta no banco. Quando abria a conta no banco, já abria logo a conta em dólar junto. Então, tinha uma conta em peso, uma conta em dólar. Você guardava seu dinheiro na conta em dólar. O dinheiro que você ia gastar no dia a dia, você deixava na conta de pesos. E ela conta que quando o governo limitou o câmbio, né, que você não podia mais tá comprando dólar o tempo inteiro e tudo mais, era um desespero nas ruas, assim, era uma coisa absurda. Isso em 2013, se eu não me engano. E foi nesse momento que ela teve contato pela primeira vez com o Bitcoin, assim, que ela viu esse movimento do Bitcoin lá dentro da Argentina crescer e pela primeira vez ela escreveu uma história lá no terminal Bloomberg, né, para sair a notícia para todo mundo, falando sobre o Bitcoin, falando sobre como estava crescendo na Argentina, como tinha alguns malucos lá que estavam comprando com esse propósito de hedge a inflação e tudo mais.
E a partir dali ela começou a se envolver mais nisso e lançou o próprio newsletter, sabe? Focado em DeFi e tudo mais, descobriu o Ether e enfim. E é engraçado, né? A gente que também mora num país subdesenvolvido, que também sofre. É subdesenvolvido, mas é um país de segundo mundo, né? Que a gente chama. Ah, vai. O Brasil é subdesenvolvido, sim. Ah, bom, enfim, não vamos entrar nesse mérito, mas vai. Manda ver. Conclui o raciocínio. A gente entende muito bem essa história, eu acho, assim. Principalmente se você é uma pessoa que vem de uma família mais humilde. Pô, quem nunca ouviu uma história do pai falando sobre a era Collor, por exemplo, falando sobre o confisco da poupança, falando sobre a época do Sarney, que tinha fila gigantesca para comprar carne, porque faltava as coisas no mercado por causa da ideia maluca de controle de preços, porque a inflação estava literalmente fora de controle, o Brasil ia dar calote. Sabe, essas histórias falam muito com a gente entende muito isso e acho que para alguém que vive nessa realidade, a ideia de um Bitcoin, ela é muito clara. A ideia de uma reserva de valor digital, uma ideia de um ativo que ninguém pode, assim, de fato, mexer na política monetária dele e prejudicar, né, você através de inflação, ela fala muito com a gente. Demais, cara. E assim, para quem pensa, o Bitcoin já tá muito alto, eu não vou comprar, não é um bom investimento. Olha, eu acho que o bom... Tá, se é um bom investimento, isso aí você pode ter suas próprias conclusões. Eu acho que o que é um mau investimento é você não estar exposto de nenhuma forma a essa revolução digital que a gente está tendo. Porque, cara, pra gente aqui que está vendo isso todo dia, que está pesquisando, que está entendendo como é que... E eu sempre bato nessa tecla, né? Quem está vendo como é que esses novos modelos de negócio estão sendo formados na Web3, entende que é óbvio o movimento que a gente está fazendo. Que é só questão de tempo. E aí a gente já vê tanto essa reação, essa digitalização, essa modernização através de instituições investindo em cripto, Facebook, grandes empresas, Amazon, investindo em tecnologia de blockchain, investindo em desenvolvimento de metaverso. Tesla. Elon Musk vendendo Tesla e comprando Bitcoin. Exatamente, velho. Então, cara, o cara vendeu a própria ação. Não, parece que não deu dip, né? Eu não foi observar o que aconteceu, mas parece que... Deu uma quedinha. Deu uma quedinha, mas recuperou. Começou a recuperar. Foi. O cara mas, é muito assim, doido, né, mano? Tá maluco. Eu nem sei, cara. O cara tá mandando foguete pra Marte, então a cabeça dele... Vamos se esforçar aí pra trazer ele pra uma resenha aqui no Proto. Maria, nossa. Que sonho, que sonho. Mas, enfim, é muito óbvio esse movimento de você, pelo menos, estar exposto a um setor que é completamente exponencial. Né? Que se você investir pouco, você consegue ganhar muito, especialmente ao longo do tempo. Quotando aí o Bankless e a própria Cathie Wood lá do ARK, né? Short. Né? Nós estamos na iminência de uma segunda renascença, na iminência de um mundo completamente novo que vai vir dessas tecnologias. Lá atrás a gente viveu uma renascença porque a gente teve uma confluência de várias tecnologias, principalmente as grandes navegações, o ressurgimento das artes e tudo mais, e a gente está vivendo uma coisa parecida hoje. A gente tem a tecnologia blockchain, a gente tem um ressurgimento da arte na forma de NFTs. Beeple vendendo obra de arte. A última que ele vendeu agora, acho que não me lembro direito o nome, mas era alguma coisa Human. $40 milhões. Então, e a tese da própria Cathie Wood, assim, para manejar o próprio fundo da ARK, né? É que tudo isso vai entrar em confluência e a gente vai entrar numa grande era de progresso, de fato. Eu acho interessante o que ela fala, que assim, a gente passou aqui o episódio falando de inflação, né? O viés dela é um pouco diferente. Ela já acredita que vai ter uma grande deflação. Porque o fundo dela é especialmente focado nesses investimentos de tecnologia de ponta, né? AI, cripto, por aí vai. Exatamente, ela bota muita fé em AI e cripto. E as duas coisas, inclusive juntas. Quando você aumenta a capacidade tecnológica, tecno é... O que é tecnologia, né? Eu gosto sempre de usar essa definição. Tecno é modo como você faz algo, né? Logia é estudo, então é o estudo do método. Então, conforme você melhora a sua tecnologia, você melhora seu método
e você produz mais, né? Você diminui os seus custos de se produzir. Então, quando você diminui custos, você automaticamente deflaciona, né, o preço das coisas. A questão é, e que muito se discute aí nos Twitter, né? Tanto teve até uma discussão dela com o Elon Musk, me esqueci qual foi teve algum terceiro famosão aí que entrou nessa discussão do Twitter. Jack Dorsey. O próprio. Nossa, teve aquele evento que teve ela, o Musk, o Dorsey e o Michael Saylor. Você chegou a ver os 4 juntos falando de Bitcoin, velho? Acho que não. Mas foi do caramba. Só pra concluir o raciocínio, não, desculpa, a questão é que, assim, beleza, ela tem esse viés deflacionário, mas essa deflação ela só vai vir realmente com a instauração dessa tecnologia, né? Se realmente tiver um impacto produtivo tão grande que, na verdade, de inflação a gente tem a deflação. Eu, pessoalmente, não acredito tanto nisso, apesar de a evolução tecnológica estar acontecendo muito rápido, mas, assim, eu ainda tenho um pouco pé atrás de ter um impacto tão grande que a gente chega a ter aí um impacto deflacionário nesses próximos anos. E próximos anos eu digo assim, 3 anos, né? Aliás, essa não é só minha opinião, né? O Elon Musk também aí foi nesse mesmo viés aí de Twitter, né? Achei bastante interessante. Mas, cara, é fantástico que ela vem fazendo o trabalho dela no Ark. Ela é sensacional, velho. Aquela mulher é sensacional. E ela, assim, ela tomou frente mesmo desses institucionais, né? Que os institucionais estão com medo de DeFi e todas essas tecnologias de cripto. Que ela abraçou. E que permitem você ter o controle das suas próprias finanças a custos muito mais baratos e oportunidades muito maiores do que você tem em meios permissionados que a gente tem hoje em dia. Nas palavras dela, os bancos estão morrendo de medo de DeFi. Os bancos estão preocupados e é por isso que a gente tem aquela legislação ferrada passando lá nos Estados Unidos, que a gente chegou a comentar no último episódio, né? Sim. Então, sei lá, essa batalha aí tem que ser travada, principalmente com os reguladores, porque o mundo tradicional, né? As finanças tradicionais também não vão dar de mão beijada o mercado pra gente. Não vão dar de mão beijada essa oportunidade pra gente. Mas a revolução tá aí, né? Blockchain é imparável, Bitcoin é imparável e a gente chega lá. Só pra quem não tá por dentro assim, dessa questão de regulação, o que é que tá acontecendo? Bom, número 1, a gente tem uma tecnologia que descentraliza e tira o poder. Os que estão no poder vão tentar segurar essa bola. Não é nada surpreendente isso. Então, foi passado, já passou pelo Congresso, né? Tá aí na caneta do Biden para ser aprovado uma legislação, uma Infrastructure Bill, que além de muitas outras coisas tem e da impressão de trilhões. Justamente. Tem isso também. Ironicamente, na mesma bill que ele vai falar, vai assim, dificultar o mercado de cripto nos Estados Unidos, ele pretende também imprimir trilhões. Trilhões. Trilhão é o novo bilhão, né, velho? É o efeito da inflação aí. Chegamos a esse ponto. Para você estimular a economia, você tem que imprimir trilhões. Mas, enfim, a parte de cripto, né, grandes das duas regulações aí que estão sendo passadas, uma em questão de declaração de imposto, que é uma declaração... Eles tornam obrigatórios aí, assim, peças-chave do universo cripto que assim, não tem nada a ver estar declarando imposto, né? Como, por exemplo, exatamente. DEXs. Porque claramente quem elaborou a legislação... Não entende. De duas, uma. Ou não entende a tecnologia, que assim, de fato é ignorância, tudo bem, imperdoável. Ou foi proposital. Ou é proposital para matar a tecnologia, acabar com ela no território americano, porque sabe que é impossível que os protocolos, tudo isso que é considerado como um broker lá na legislação americana, façam as exigências que estão escritas ali na lei. Eles não têm como ter esse compliance aí com a lei e assim, das duas uma. Ou foi proposital e estão fazendo para matar de fato o negócio em território americano, ou é ignorância mesmo. E aí a gente torce pela ignorância. Torce para que seja resolvível, né, no caso. E a segunda
parte lá mais importante, assim, em questão de medidas restritivas, é que eles exigem por exemplo, se eu quiser aqui transferir, sei lá, Bitcoin para Narima e pro Luca. A partir de um certo, uma certa quantidade, eu teria que estar declarando, sei lá, o CPF do Luca, tem as especificações lá, mas enfim, tá a declaração de quantidade, declaração de o porquê que eu estou fazendo aquela transferência. Enfim, você quer realmente jogar ali o aparato pesadão de toda a burocracia que você tem para fazer uma transferência hoje em dia, através de, sei lá, bancos, logicamente a partir de uma certa quantia, para cripto, que é uma coisa que não vai combinar. É simplesmente você tá... Sabe aqueles joguinhos de criança que você tem assim um buraquinho que é uma bola, o outro que é um quadrado e o outro que é um triângulo? Você está querendo encaixar o triângulo dentro do buraco da bola. Não vai encaixar. É exatamente isso. Acho que essa analogia é muito boa. É engraçado, assim, a gente vê esse tipo de coisa e a gente torce que realmente seja falta de entendimento da tecnologia, porque se de fato for algo para matar a tecnologia, a gente já viu o que aconteceu antes, né? A China tá aí como exemplo, os caras implicaram com o Bitcoin, implicaram, baniram os mineradores, baniram agora a moeda. O Bitcoin não ligou para a China. Nós estamos aqui batendo novas máximas e hoje, sabe, não importa mais a China. O movimento não está no país, ele está na própria cultura, ele está na própria ideia. Não, e então, a facilidade... Se não for nos Estados Unidos, não vai ser em outro lugar. Exatamente. A facilidade com que todos os mineradores saíram da China e se realocaram em N lugares do mundo em questão de meses, e a blockchain não parou e hoje está no mesmo patamar antes do banimento, para mim é a maior prova de que essa rede, essa blockchain, ela é completamente resiliente. Se você é que nem o André fala, né? Se você banir, você está tentando agarrar a água, né? Ela escapa, ela vai para outro lugar, não tem como você agarrar a água. É exatamente isso. Se eu puder só concluir aqui antes da gente ir para nossa mineração da semana, acho que no final, tudo dando errado, vai todo mundo para El Salvador. É isso, né? É isso. É El Salvador, né? Vai ser o Salvador do Bitcoin. Costumo brincar com o pessoal da mesa ali no trabalho. El Salvador tem 3 motivos para você visitar El Salvador, né? O primeiro é o surf, que quem manja de surf sabe que lá tem umas ondas maneiras. O segundo é o tráfico de drogas. E o terceiro é, obviamente, o pioneirismo com criptomoedas. Bom, vamos aqui para nossa mineração da semana. Vocês incluíram no episódio? Só no vídeo. Boa. Estamos matando de vergonha, cara. Mas enfim, estamos aqui para isso. Você tá gostando? Eu tô. Eu sei que você tá. Mas enfim, galera, a gente comentou aqui um pouco de blockchains modulares, né, de escalabilidade. Eu acho uma leitura muito interessante vocês irem lá no site do Vitalik, vitalik.ca, vitalik.ca, e lá você vai achar o seguinte texto: os limites da escalabilidade. Em inglês. Acredito que tenha a versão em português. Se não tiver, vou dar uma dica: se você usa o Google Chrome, tem como você ir bem ali onde você bota, né, o URL, e tem como você simplesmente traduzir a página, que torna a leitura mais fácil se você não lê inglês. Galera, muito interessante. Vitalik sempre aí, não só um idealizador de protocolo, mas um cara que é quase um filósofo da era do blockchain, né? Muito interessante como ele pensa em conceitos de governo, tanto governança, o cara pensa sobre a arquitetura de blockchain, o cara pensa sobre a economia, política. Pensa sobre cidades. No último texto, o texto antes muito desse bacana. Sobre cidades também é do caramba. Fica uma segunda recomendação, assim, não tem muito a ver com o tema do podcast, mas é um texto que você lê e vai para 2140 também. É muito bom esse texto dele. Tem algum recado que você queria dar, Walter? Acho que não. Quer mandar algum recado pra alguém na rima? Quer mandar um salve na rima? Quero dar um salve. Salve de boas-vindas. Um salve de boas-vindas. Eu vou dar um salve de boas-vindas pro André, que não tá aqui hoje. Eu quero muito te conhecer. Oi, André. Foi boa essa. Essa foi boa. André, eu tô te aguardando. É isso. Pronto. Foi ótimo. Beleza, galera. Muito obrigado. Espero que vocês tenham uma boa semana. E nós nos vemos na próxima semana. Eu quero mandar um salve. Você quer? Manda um salve. É tudo seu. Mandar um microfone. salve aí
Pro pessoal, já mandei no meu primeiro episódio, mas vou mandar um salve de novo pro pessoal do The Gens DeFi aí. Vocês são fera. Os caras... meu irmão. Eu mal olho o celular e na hora que eu vejo tem 2.000 mensagens lá no grupo do Telegram. Mas enfim, galera, espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam gostando aqui do podcast. Se você tiver sugestões de tema que você queira que a gente fale aqui, cara, manda no nosso e-mail. Qual é o e-mail? Putz, acho que era sugestões... Bom, não vou saber. Vou pedir aqui pro pessoal da edição botar no... Acho que aparece lá no artigo do Money Times, aparece o e-mail, tem um e-mail de sugestão. Vou pedir pra gente botar na descrição do vídeo e aí vocês mandam e-mail lá se vocês tiverem sugestão de algum tema que vocês queiram que a gente fale específico. E é isso aí. A gente se vê na edição 109 do nosso Crypto Storm. Muito obrigado. Como é que é aí? Crypto Storm. Boy Order of the Peaky Blinders. Não vamos começar com isso, não vou longe. Vamos lá. Abraço.